Pedimos ao Espírito Santo que interceda por nós, com gemido inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Que o Senhor possa, meu Deus, tocar em nossos corações. Nós sabemos, Pai, das resistências que há em nossos corações, que é mais fácil nos inclinarmos para o lado errado. Nós sabemos da incredulidade que há em nós. Que o Senhor possa nos ajudar, tirar dos nossos corações toda resistência, Pai. Que nós possamos, meu Deus, estar apto, como diz a Tua palavra, se hoje ouvir a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Que o nosso coração não se endureça, Pai, porque o Senhor é bom e o Senhor quer o nosso bem. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Opa, já tá ligado, viu? Tá. Glória a Deus. Meus irmãos, eu queria enfatizar com vocês essa palavra, a palavra justificação. Essa palavra precisa ficar na nossa cabeça, justificação. São 3 palavras que nós temos que lembrar bem delas, porque nos momentos de dificuldade, elas vão servir de muito auxílio para nós. Justificação, santificação e glorificação. Então, repita aí, irmãos. Justificação, santificação e glorificação. Essas 3 coisas, elas estão na vida cristã. Uma acontece depois da outra. Não tem como uma dessas coisas acontecer sozinha. Uma acontece, depois a outra e depois a outra. As 3 só existem se elas estiverem juntas. A primeira parte, que é a justificação, é quando Deus nos salva da culpa do pecado. Isso acontece uma vez só. É quando a gente está no mundo, e aí você vem a Cristo pela fé, e naquele momento, de fato, você é justificado. Deus te perdoa. E você passa a ter paz com Deus. Antes você estava assim com Deus, ó. Agora você está assim. Então a convenção, o seu arrependimento e fé, façam que Deus te perdoa, não porque você merece, não porque eu mereço, não porque nós fizemos alguma coisa para dizer, olha, você fez coisa boa, agora você merece. Não. Deus nos perdoa por causa de quem? Cristo. Porque Cristo estava lá na cruz, de braços abertos, morrendo por nós, recebendo a nossa punição. Então, se eu creio em Jesus, se eu tenho fé nele, através dele, Deus me aceita. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, que é transferido para nós. Então, isso é a justificação. Deus nos salva da culpa do pecado. Quando Deus nos salva da culpa do pecado, aí começa a segunda parte, que é a santificação, que é quando Deus nos salva do poder do pecado. Quer dizer que agora nós já temos força espiritual para resistir às tentações. Antes não. Antes éramos escravos do pecado. E escravo, como Lutero diz, é como se a gente diz assim, nós somos uma besta. A ideia de um jumento, sabe? Ou nós estamos sendo montados por Deus, ou nós estamos sendo montados pelo diabo. Ou seja, nós nunca vamos estar em uma posição neutra. Ou nós estamos indo para um lado ou para o outro. Ou Deus está guiando ou não. Então, a santificação, diferente da justificação, que acontece assim uma vez só, no começo, a santificação dura a vida toda. Quer dizer que enquanto nós estivermos desse lado de cada eternidade, nós estamos nesse processo de santificação. Isso não significa, isso que é interessante, irmãos, isso não significa que a nossa caminhada cristã vai ser só assim, ó, o tempo todo. O cristão verdadeiro ele pode descer lá até no mais profundo abismo. Por isso que a vida inteira, imagina, você se converte com 20 anos e você vai morrer com 100. Então você vai viver 80 anos como cristão. Nesses 80 anos, né, você vai ter altos e baixos, vai ter fraqueza, vai ter vezes que você vai perder a batalha, vai ter vezes que a guerra, né, você não pode perder. Vai ter momentos que você vai estar muito mal, mas mesmo assim, você está ainda naquele processo de santificação. Ainda que pareça que naquele momento foi interrompido a santificação e você retrocedeu. De fato, retrocede mesmo, mas você ainda está ali e Deus, ele vai acontecer circunstância, vai acontecer coisa, Deus na sua infinita misericórdia, porque ele sabe, nós somos tão fracos que se ele não estender a mão para a gente, se deixar nós por conta própria, ninguém chega no céu, irmão.
Porque não tem como, ninguém chega se deixar nós por conta própria. Mas Deus é tão bom que Ele vem até nós também e nos dá aquela injeção de ânimo. E a mente começa... E Deus usa as circunstâncias para isso. As coisas à nossa volta começam a acontecer e Deus vai trazendo a gente de volta. E nós, graças a Deus, nos aproximamos novamente dele. Esse é o processo de santificação. E, por fim, vem a glorificação. Isso aí só vai acontecer quando você estiver lá na glória com o seu corpo, nosso corpo completamente glorificado. A Bíblia fala um corpo semelhante ao próprio corpo de Jesus. Um corpo glorificado. É um corpo sem fraqueza. É um corpo perfeito. E tudo aquilo, irmãos, que nos impede de servir a Deus da forma que deveríamos servir, não impedirá mais. Finalmente, nós vamos conseguir amar o nosso próximo de fato. Finalmente, nós vamos conseguir glorificar a Deus sem nenhuma imperfeição. Porque enquanto nós estamos aqui, por mais espiritual que a pessoa possa ser, ela não está livre para oferecer a Deus o seu melhor. Ninguém jamais, irmão, em momento algum, conseguiu amar a Deus de todo o coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Nós já quebramos o primeiro mandamento aí, né? É só a gente olhar para o coração da gente. Não tem esse que fala assim, eu consegui amar a Deus de todo o meu coração. Não é verdade. A gente não consegue. E não é nem porque a gente... Não é nem que... Por quê? Porque é quase que impossível você chegar nessa posição, porque você tem uma natureza pecaminosa que ainda resiste. O erro de muitas pessoas é pensar assim, agora eu me tornei cristão, o velho homem morreu. Mentira, ele nunca morre, gente. O velho homem ele é mortificado. É como se ele fosse esmagado. Imagina que o seu coração é uma jaula. Aí, quando você se converte, o velho homem, a sua velha natureza, é colocado dentro dessa jaula. E quem assume o trono é a nova criatura, é o homem espiritual, a mulher espiritual, é o cristão. E a velha criatura fica lá na jaula segurando assim, ó. Me deixa sair daqui. É a tentação, é as fraquezas. Se o velho homem morresse, meu Deus, que maravilha, ninguém pecava mais, todo cristão, me tornei cristão, agora acabou. A velha natureza morreu, agora eu sou uma nova criatura, eu sou um homem 100% espiritual, agora eu não peco mais. Isso não existe em lugar nenhum. Com ninguém isso acontece. A tentação continua, a fraqueza continua. O velho homem, às vezes, ele sai da jaula e aí ele assume o controle. Quem vai para a jaula é a nova criatura. Daqui a pouco quem manda mais não é a parte espiritual, é a parte carnal. E assim nós temos essa luta. E o mais interessante, meus irmãos, é que esses inimigos, a carne e o espírito, eles não moram longe. Porque imagina que tem uma pessoa aqui e tem um inimigo que mora lá em São Paulo. Se ele não vê a cara do outro, vive a vida normal. Cada um, né, não está vendo o outro. Agora, se imagina duas pessoas que se odeiam, morando na mesma casa. O que vai dar? Então, é exatamente o que acontece com a gente. A carne e o espírito moram junto aqui. Eles estão confrontando o tempo todo, um querendo fazer a sua vontade, um querendo avançar e o outro puxando. Por isso que nós temos tanta resistência para servir a Deus. Queremos orar. A gente sabe que temos que orar. Dá vontade de orar. E cadê a força, às vezes? Ah, não, vou orar agora não. Aí sempre aparece uma coisinha que a gente julga ser mais importante. E aí a gente acaba distraindo. Ou às vezes o pecado vem, agora eu vou pecar. Opa, não posso fazer isso, não. Misericórdia, Deus me ajuda. Ou seja, o Espírito não deixa, ninguém está à vontade, nem a carne está à vontade para só pecar, e nem o Espírito está à vontade só para fazer a coisa certa. Aí esse confronto. Aí cabe a nós, irmãos, saber fazer guerra contra a carne, para que a gente possa prevalecer, para que o Espírito possa prevalecer e nós crescer espiritualmente. Como John Piper falou assim, o fato de uma pessoa, a evidência de uma pessoa ter o Espírito Santo, não é que ela não tenha maus desejos, é que agora ela está em guerra contra eles. Porque os maus desejos, os maus pensamentos, continuam no coração do crente. Só que agora o crente faz guerra, ele luta contra isso. E se nós lutarmos, nós prevalecemos. Mas pode acontecer de nós perder a batalha e sucumbir ao pecado. É o que acontece com muitas pessoas que começaram bem, depois se afundaram. Mas aqui, como eu falei para vocês,
Justificação, santificação e glorificação. As três coisas estão juntas. Então, olha, se de fato a conversão de uma pessoa foi genuína, se ela de fato foi justificada, Deus começou uma obra ali na vida da pessoa. Aí no decorrer da trajetória, seja no começo da caminhada, ou seja lá para frente, a pessoa cai. Lembra que Deus já começou. O que vai acontecer com ela? Lá em Filipenses diz, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar e vai terminar. Ou seja, Deus não vai desistir do pecador. O pecador, irmão, nós somos tão pecadores que nós desistimos. Ainda bem que Deus não desiste, graças a Deus. Porque se dependesse de nós, isso nós temos que entender. Se dependesse de nós, somente de nós, é claro que nós temos a nossa responsabilidade. Deus nos chama até Ele. Mas se dependesse somente da nossa vontade, a gente seria muito dúbio. Ora a gente queria, ora a gente não queria. E se Deus ficasse de braço cruzado apenas assistindo a gente, quem ia ter força, irmão, para se levantar? Quem ia ter força para aproximar de Jesus? Quem ia ter força para caminhar com Ele? Mas Deus é tão bom que Ele vem até nós, Ele nos dá a força necessária e nós nos erguemos. E aí nós vamos caminhando em direção ao céu, às vezes vamos baixar um pouquinho, aí depois vai de novo. Aí, a vontade é que nós perseveramos assim, mas a vida é a vida, irmão. Né? A gente tem que viver a realidade. E a realidade é que somos falhos e muitas das vezes nós perdemos a batalha. Uns são mais fortes, outros são mais fracos. Uns caem, outros não. Mas a verdade é que todos nós estamos nessa caminhada junto. E a vitória espiritual não é quem chega primeiro, é quem chega. Então nós temos que estar sempre junto para nós caminharmos. Então, irmãos, como eu disse aqui, versículo 2, é por intermédio de Jesus que nós obtivemos essa graça, mediante a fé. Ou seja, nós não somos salvos porque somos bonzinhos, ou porque nós fizemos muita coisa boa e Deus, agora eu vou salvar você porque você mereceu. Ninguém chegaria, ninguém conseguiria, porque ninguém jamais conseguiu guardar toda a lei de Deus. E ainda diz lá em Isaías, até as nossas melhores obras são para Deus como trapo de imundícia. Aí você pensa, espera lá, se até as minhas melhores obras é como trapo de imundícia, imagina as piores, né? Então, quer dizer, eu jamais vou conseguir chegar no céu por mim mesmo. Eu preciso que a justiça perfeita de uma outra pessoa, o único homem que viveu neste mundo e não pecou foi Jesus Cristo. Então, Jesus é perfeito. Quando eu creio nele, quando eu coloco fé em Jesus, aquela perfeição dele vem para mim. Entendeu? Aí Deus olha para mim e Deus me aceita. É claro que eu vou mudar, a minha vida vai ser transformada, mas por causa de Cristo é que eu sou aceito. Nós temos que ter isso em mente, porque se nós perdermos isso, perdermos essa noção de salvação, a gente não entendeu o Evangelho. O Evangelho não se trata de pessoas boazinhas sendo salvas. O Evangelho é pessoas miseráveis, pecadoras, sendo aceitas por Deus por causa de Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém é ninguém, irmãos. Ele disse, eu sou a porta. Quem entra por mim, entrará, sairá e assará pastagem. Ou seja, tem como você entrar numa casa se não for pela porta? Se for pela janela, salteado, é ladrão, e não vale. É o que ele fala lá em João capítulo 10. Ou seja, em outras palavras, a pessoa que quer ser salva por outro caminho que não seja Cristo, é o ladrão que está pulando a janela. Ela não vai ser salva, porque é somente através de Jesus que você entra e sai do lado de lá. Ele é a porta que nos leva a Deus. É por causa de Jesus que nós somos aceitos, é por causa de Jesus que nós somos perdoados. Por isso que na nossa oração nós fazemos o quê? É em nome de Jesus. Até na hora de orar, a gente tem que saber usar as regras espirituais. Deus, eu estou pedindo isso, mas é no nome de Jesus. Ou seja, Senhor, eu não mereço o que eu estou pedindo, mas Jesus merece. Só que ele não está aqui na minha situação, mas ele esteve. E a Bíblia diz que naquilo que Jesus foi tentado, em tudo ele foi tentado, ele é poderoso para socorrer aqueles que também são tentados. Lembra que ele veio aqui neste mundo, viveu como um homem normal, e ele não pecou.
Só que ele não pecou simplesmente porque não havia tentação. Irmãos, ninguém jamais foi tentado como ele foi. Quem de nós, meros mortais, eu vou falar de, talvez a palavra não seja essa, tem o privilégio do próprio diabo aparecer, né? Eu estou usando o privilégio aqui de uma forma, mas vocês vão entender, do próprio diabo aparecer para tentar a gente. Somos pequenos demais, né? O próprio diabo chegar pessoalmente até nós para nos tentar, mas ele apareceu para Jesus. Pois é. Então você percebe o tamanho de Jesus? A tentação ela é proporcional ao tamanho dele. Então ele foi mais tentado do que qualquer outro homem e ele não caiu. Entendeu? Então a gente precisa ter isso em mente. Jesus conquistou. Para quem? Para que agora eu e você pudéssemos chegar também. Conquistar aqui não é ter casa boa, não é ter carro. Essas coisas, irmão, se fosse assim, qual é a lógica? O mundo não tem essas coisas também? Né? Os ímpios, até os perversos, não chegam lá, não são bilionários, não conquistam todas essas coisas. Então eles estão desfrutando também da salvação? Então, o que Jesus comprou para nós é algo especial demais, é a vida eterna, é a salvação. Por isso que nós temos que ter sempre em mente o que Jesus fez por nós. Então, nós somos justificados, ou seja, nós fomos inocentados, nós fomos tornados justos, ainda que não somos justos, percebe? Imagina uma cena, uma pessoa ela cometeu um crime e ela é culpada, ela sabe que ela é culpada, só que aparece uma pessoa e assume a culpa dela. A outra pessoa vai pagar toda a pena, a outra pessoa é inocente, mas uma vez que aquela pessoa inocente está pagando pelo crime da pessoa culpada, a pessoa culpada não paga por crime nenhum, embora ela que seja criminosa. Foi o que aconteceu. Nós merecíamos a condenação. Jesus, isso aqui é o amor, irmãos. O amor é isso, o amor é sacrifício. A maior evidência de um amor é você se colocar no lado do lugar do outro, ou seja, você escolher sempre o lado da doação, ou seja, o amor ele é demonstrado pela atitude, você sempre escolher a parte mais difícil. O que é mais difícil para fazer? É isso, não é assim que eu vou fazer. Eu deixar você com a parte mais fácil. Isso é o amor, é se colocar, né, igual o marido tem que estar disposto a morrer pela mulher, né? Né? Isso é um amor, é se colocar na frente. Assim como Jesus, né, não só estava disposto, como ele foi até o fim e morreu pela sua igreja. Né? Mas enfim, irmãos, isso só mostra o quê? Como pecadores nós somos. Isso na prática, quase ninguém vai estar disposto, né? Às vezes joga a mulher na frente e sai correndo. É difícil achar o homem que vai até, né, que morre pela sua esposa. Mas, pois é, sendo inocente. Então é isso que nós temos que ter em mente. Que nós somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Ninguém vai se meter a cabeça e chegar diante de Deus. Por isso, irmãos, que ser cristão e ser arrogante, tratar mal as pessoas, se considerar melhor do que as outras pessoas, é uma coisa tão esquisita. Todo cristão arrogante, ele não é ainda. Ainda que ele seja, ele tem que amadurecer muito. Deus ele vai pegar e vai dar uma sacudida no cristão orgulhoso para ele entender. Porque quando o cristão entende o porquê que ele está salvo, o porquê que ele está caminhando com Deus, que aquilo vem do próprio Deus e que ele é um privilegiado, que ele não é melhor do que o vizinho dele que não creu. O vizinho não creu e ele creu, então eu sou melhor. Não. Deus abriu os seus olhos. Deus ainda vai abrir do vizinho, mas chegou a sua vez. Você foi privilegiado, Deus abriu os seus e ele ainda está ali na incredulidade. Mas você não é melhor do que ele porque você veio e ele ainda não veio. Porque se você achar que você é melhor do que ele porque você creu e ele não, então você vai chegar no céu e vai glorificar quem? Você mesmo. Ó Deus, eu estou aqui porque eu sou inteligente, meu vizinho é burro. Né? Eu sou muito inteligente porque a glória vai para quem no final? Você vai glorificar a si mesmo. E a glória vai para Deus porque você chega no céu e fala assim, eu estou aqui porque o Senhor me chamou, o Senhor me santificou, o Senhor me transformou. Todo mundo, quando ora, não tem a audácia de falar, Pai, eu estou aqui orando porque eu sou melhor do que meu vizinho, eu sou melhor do que meu irmão, eu sou melhor do que fulano, porque eu crio e eles não. Quem é doido de falar isso? A gente sabe que não foi assim que aconteceu. Obrigado, né? Obrigado, Deus. Eu era tão
perdido, minha cabeça estava tão voada, eu nem pensava em ir para a igreja, eu nem imaginava que eu ia, eu não entendia nada disso, e de repente as coisas foram acontecendo, e aqui eu estou, obrigado. Não é assim que a gente ora? Porque a gente sabe que foi Deus que tocou na gente. Por isso que a gente resistia tanto. Irmãos, agora, para finalizar, justificação, santificação, como eu falei, a santificação dura a vida toda. Enquanto nós estivermos desse lado aqui, nós estaremos sendo santificados. E por fim, no final da nossa vida, vai ter a glorificação. Deus vai nos salvar agora, sabe do quê? Da presença do pecado. Agora não é mais do poder do pecado. Deus vai nos livrar da presença do pecado. Isso quer dizer que não haverá mais vontade de pecar, mas só vai ser naquele lado de lá. Enquanto eu e você estivermos aqui, a vontade de pecar, o pecado vai sempre estar batendo na porta. Mas na glorificação, por que não haverá mais vontade de pecar? Porque o corpo que eu e você vamos ter é um corpo espiritual, é um corpo perfeito, e esse corpo perfeito não peca. Mas esse corpo aqui peca. Então, desse lado de cá, todo cuidado é pouco. Amém, gente? Mas quando finalmente chegarmos lá, cessou a tentação. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Então, vamos pegar firme com Deus, vamos ser grato a Ele pelo que Ele fez por nós. E é isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham compreendido a palavra, com toda a deficiência que eu passei aqui, mas eu acredito que vocês entenderam aonde eu quis chegar. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor? Sim, pode fazer a pergunta. A primeira aí é a justificação. Sim. Aí ela vem para todos. Para aquele que crê. Que crê. Só o que crê? É só o que crê. É, porque... Eu achei que, tipo assim, a gente já nasce e a gente é justificado. Não, a gente já nasce pecador, indo para o inferno. Então é depois. É depois. Aí a gente tem que crer primeiro. Aí você é justificado. A partir dali você se torna nova criatura. Pela fé você aceita. Aí você se torna uma pessoa cristã. E a evidência que isso é real é que a partir daí a sua vida começa a mudar. Não é assim? Digamos que um traficante se converteu hoje. Ele deve um bocado de gente deve ele tem gente na lista para ele matar. Tá cheio de coisa. Ele se converteu hoje. Certo? O que vai acontecer com ele amanhã? Meu Deus, eu tenho que arrumar minha vida. Só que ele não está arrumado ainda. Mas ele já começou uma mudança agora. Ele tem que resolver a vida dele. Então, a vida da gente é assim. A pessoa se converte hoje, foi justificada. E ela vai ter aquelas... Sabe que a pessoa se converteu, está na igreja, mas ainda não venceu determinado pecado? Não quer dizer que ela não é crente. Quer dizer que ela está naquele processo. E às vezes vai demorar um pouquinho, às vezes não. Por exemplo, bebida. Pessoa que é viciada no álcool, às vezes vai demorar um pouquinho para libertar. Não quer dizer que ela não foi justificada. Mas quer dizer que agora ela está se esforçando para parar. Exatamente. É isso que nós temos que entender. Então, agora, quando a pessoa diz, eu aceitei Jesus, e não acontece absolutamente nada, a pessoa não quer saber de nada, então quer dizer, então não aceitou. Percebe? Tem que ter um progresso, tem que ter uma... E a santificação não vem, né? Exatamente. Então, se a santificação não vem, é porque a justificação também não veio. Lembra que eu falei com vocês que as três coisas não podem separar? Se houve justificação, obrigatoriamente vai ter que ter a santificação. Que é o quê? Deus nos salva do poder do pecado. E a Bíblia fala em Romanos, e o pecado não terá domínio sobre vós. Quer dizer o quê? Antes tinha, que nós era só velha natureza. Agora não tem. Por que não tem? Porque nós, além da velha natureza, temos a nova natureza. E essa nova natureza vai fazer frente com a velha. Então agora nós temos condições de resistir. E por fim, nós vamos ser glorificados, que é quando estiver com o corpo transformado. Amém, gente? Então o ímpio, essas três etapas aí não tem. Não tem ainda. Ele não tem, está zerado. E se for, você falou aí, vamos supor que o viva até uns 80 a 100 anos. Aí ele vai... E se aceita... Só se ele se converter. Isso. Digamos que, por exemplo, o ladrão da cruz, ele foi justificado, mas não deu tempo dele ser santificado, porque ele morreu logo em seguida. Mas se ele tivesse descido da cruz, com certeza virava um grande homem de Deus. Entendeu? Tem muitas pessoas que vão se converter lá no final da vida. Então, não vai dar tempo da pessoa sair, resolver as suas coisas. Por isso que muita gente vai julgar. Olha lá, fez tudo errado, morreu, vai para o inferno. Quem somos nós?
né, para falar isso. Você não sabe o que aconteceu ali. Isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Nós não podemos falar nada disso, de inferno. Claro, vai para o inferno quem não se arrepende, quem morre em pecado, sim. Mas cravar que uma pessoa que está em pecado hoje, ela já vai para o inferno. Ela está indo, se ela continuar. Mas dizer que ela vai, e se ela se converter? Então nós temos que mostrar a verdade para a pessoa, mas, olha, aqui tem uma porta, a porta estreita está aqui. A pessoa tem que saber, se eu continuar assim, eu vou descer para baixo. Mas se eu mudar, então, somente no final aqui, não tem mais jeito. Quando a pessoa já morrer aí, não tem mais nada para ela fazer. Se ela morreu salva, é salva. Se ela morreu perdida, é perdida. Amém, gente? Amém.